Olá, amigo e visitante do nosso canal Redemptores Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que os recebemos aqui. Esse espaço foi criado com muito cuidado para compartilharmos conteúdos que possam nos fortalecer na fé, que possam nos edificar e para nossa formação e aprofundamento. Se você se sentiu tocado pelos conteúdos que compartilhamos aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. E se houver pessoas que vocês conhecem e que acreditam que também gostariam dos nossos conteúdos, o nosso convite é compartilhar para que elas possam também ser tocadas como você. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Hoje queremos falar sobre sacrifício e sacrifícios. A intenção de todas as religiões do mundo sempre foi a de obter a paz do universo por meio da paz com Deus. O culto é a tentativa de superar a culpa humana pela expiação, o perdão e a reconciliação, de modo que tudo seja reconduzido à ordem correta. No Antigo Testamento, encontramos o sacrifício de Abraão, que, em obediência à ordem de Deus, está disposto a sacrificar o seu filho único, Isaque, o portador da promessa de uma descendência mais numerosa do que as areias da praia e as estrelas do céu. Mas o próprio Deus impede este sacrifício e o substitui por um carneiro, que Abraão pode oferecer em lugar do filho. Assim foi constituído, por Deus mesmo, o sacrifício de representação. Deus dá ao cordeiro que Abraão, por sua vez, lhe restitui como oferenda. E desde então, a humanidade está à espera do verdadeiro cordeiro, que João Batista reconheceu em Jesus Cristo e que é descrito no livro do Apocalipse como o cordeiro imolado, que está em pé, que vive e que é o centro da liturgia celeste. De fato, graças à paixão, morte e ressurreição de Cristo, essa liturgia celeste está presente entre nós, na liturgia da missa, e torna supérfluas as antigas liturgias, de representação ou de substituição, porque agora é o próprio Deus que se oferece. Esses sacrifícios das vítimas materiais, que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e do Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados lhe oferecessem, prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício em que o Filho unigênito de Deus feito carne iria misericordiosamente oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo, ele se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Está em Efésios capítulo 5, versículo 2. É ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez para sempre no santuário, não com o sangue de touros e bodes, mas com o seu próprio sangue. O sumo sacerdote, outrora, prefigurava isso, quando uma vez por ano entrava no santuário com o sangue das vítimas. É Cristo, com efeito, quem por si só ofereceu tudo o quanto sabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, Deus e templo. Sacerdote, por quem somos reconciliados. Sacrifício, pelo qual somos reconciliados. Templo, onde somos reconciliados. Deus, com quem somos reconciliados. Entretanto, só Ele é o sacerdote, o sacrifício e o templo, enquanto Deus na condição de servo. Mas na sua condição divina, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Acreditemos, pois, firmemente e não duvidemos que o próprio Filho unigênito de Deus, a Palavra que se fez carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A Ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, eram oferecidos sacrifícios de animais pelos patriarcas, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. E agora, no tempo do Novo Testamento, a Ele, que é um só Deus com o Pai e o Espírito,
a Santa Igreja Católica não cessa de oferecer em toda a terra, na fé e na caridade, o sacrifício do pão e do vinho. Antigamente, aquelas vítimas animais prefiguravam o corpo de Cristo, que ele sem pecado ofereceria pelos nossos pecados, e seu sangue, que ele derramaria pela remissão desses mesmos pecados. Agora, este sacrifício é a ação de graças e memorial do corpo de Cristo que ele ofereceu por nós e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. A esse respeito, São Paulo fala nos Atos dos Apóstolos: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue de seu próprio Filho. Está em Atos 20, versículo 28. Antigamente, aqueles sacrifícios eram figura do dom que nos seria feito. Agora, este sacrifício manifesta claramente o que já nos foi doado. Naqueles sacrifícios, anunciava-se de antemão que o Filho de Deus devia sofrer a morte pelos ímpios. Neste sacrifício, anuncia-se que ele já sofreu essa morte, conforme atesta Paulo. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Romanos 5, verso 6. E no verso 10, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho.